A partir da segunda parte do século XX, se teve o início do processo de industrialização chamado de tardia em países como Brasil, Argentina, Índia e o próprio México, acontecendo 100 anos depois da primeira Revolução Industrial. São também chamados de novos países industrializados. Devido a vastos motivos, as indústrias e empresas se transladaram para esses novos países, visando benefícios e viabilidade, assim como que impondo e controlando essas novas industrializações, que normalmente dependem do capital internacional, além da tecnologia aplicada. Os Estados Unidos do México, ou só México, é um país da América do Norte. Localizado ao sul dos Estados Unidos e ao norte da Guatemala, o México é a segunda maior economia da América Latina, perdendo apenas para o Brasil. A história da industrialização do México começa no final do século XIX, porém ganha força no segundo pós-guerra após uma política de substituição de bens de consumo agrícolas para bens não duráveis e industrializados. A ocorrência de importantes recursos minerais como prata, ouro, cobre, chumbo e zinco e investimento de capital estrangeiro também ajudou. O país também possui significativas jazidas de petróleo, principal recurso natural exportado. Empresas estrangeiras investiram e investem no país, atraídas sobretudo pela mão de obra barata, matérias-primas e legislação ambiental pouco rigorosa. As concentrações industriais estão próximas às reservas de recursos minerais e às cidades mais populosas. Destacam-se as regiões de Cidade do México, Puebla, indústria mecânica, teste e petroquímica, Guadalajara, da indústria mecânica, Monterrey, da indústria mecânica, Tampico, da indústria mecânica e petroquímica e Veracruz, da indústria mecânica, petroquímica e têxtil. Também se destacam as empresas Pemex, do ramo do petróleo, Volkswagen México, do ramo automobilístico e McDonald's México, da indústria alimentícia. Com a entrada do México no NAFTA, a concentração industrial sofreu algumas alterações e as indústrias passaram a se concentrar próximas à fronteira com os Estados Unidos. Como efeito colateral, houve uma urbanização extremamente acelerada e um êxodo rural descontrolado em função do processo de mecanização do campo, que substituiu em grande parte os trabalhadores rurais por máquinas. A consequência é o inchamento das cidades e a manifestação de inúmeras contradições sociais, como as favelas e outras moradias precárias, além de inúmeros problemas de caráter socioambientais urbanos, como a poluição do ar e as chuvas ácidas. Por exemplo, em 2002, no México, estima-se que houve uma produção de pouco mais de 553 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. Apenas a indústria, no setor de energia, gerou quase 70% das emissões totais, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. A Pemex tem na sua história alguns dos maiores desastres ecológicos na história do México, muitos envolvendo vidas humanas, como o vazamento de fosgênio, um gás muito tóxico em Poza Rica, Veracruz, em 1950, a explosão de gás propano em San Juan e Satuapec, no estado do México, em 1984, a explosão com etano no complexo de processamento de gás em Chiapas, em 96, e o derramamento do poço Ixtoc, na Baía de Campeche, no Golfo do México, em 1979. Esse último considerado o maior vazamento de óleo da história. Podemos observar até hoje os efeitos desse vazamento.